Oi, oi pessoal, tudo bem? Seguindo aqui nas nossas aulas sobre o sistema capitalista, nós vamos falar agora um pouquinho de como a monopolização ocorre dentro desse contexto, desse sistema, beleza? Eu peço que vocês peguem o seu livro, caderno, lápis, marca-texto, tudo para ajudar vocês. Vamos ali para a página 621, tá? A gente começa então falando sobre monopólio. Monopólio é simples de entender. A gente sabe que é quando uma única empresa domina toda a produção, comércio de determinado produto, beleza? É interessante a gente analisar, por exemplo, o papel do Google e da Microsoft hoje em dia. Pensem aqui comigo. Qual de vocês utiliza o Bing, que é o sistema de buscas da Microsoft para fazer as pesquisas para a escola? Acho que ninguém. Quantas pessoas aí utilizam um computador em que o sistema operacional não é o Windows? A gente sabe que hoje em dia existem alguns outros sistemas operacionais, mas a maioria dos sistemas operacionais nos computadores que nós temos em casa roda o Windows, tá? Isso é uma característica interessante, quando você consegue perceber que essas empresas elas dominam a maior parte de um mercado. Elas comandam basicamente tudo, tá? Oligopólio. O oligopólio é definido pela existência de poucas empresas que oferecem determinados bens ou serviços. Isso faz com que a concorrência entre essas empresas seja pequena ou mesmo inexistente. É muito interessante você associar, ligar o oligopólio com a prática do cartel que é proibida aqui no Brasil. Pensa em Brasília. Quantas dessas empresas de gasolina, elas combinam o preço, reduzindo o quê? Reduzindo a concorrência entre elas, e nós temos o que como resultado? O valor mais alto do produto no final. Não existe uma concorrência entre elas, então elas não reduzem o preço. Isso aqui, galera, é mala. É gente mala que faz esse tipo de prática, mas ela vai contra o quê? Vai contra a lógica do sistema capitalista, que prega a concorrência, tá? Depois de uma pesquisada em Trust, tá? Trust é muito interessante você entender quando a gente pensa que elas têm uma capacidade de meio que acabar, aniquilar a livre concorrência entre essas empresas, ok? Outra coisa interessante é quando a gente fala dos holdings. Holdings, empresas como Unilever, Nestlé, todas essas empresas que vendem produtos de várias áreas. Então elas controlam muita coisa. Sempre falo para vocês pesquisarem as empresas que fazem parte da Unilever, os produtos que a Unilever vende. Você vai perceber que eles vendem de tudo. A Nestlé também faz a mesma coisa. Beleza? Isso aqui a gente já domina, a gente já viu muito disso, mas qualquer dúvida deixa aqui no comentário que assim que possível eu respondo, tá? Então a gente vai falar aqui dos serviços. Olha aqui, o setor de serviços em geral também tem se destacado nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, em razão da grande modernização do parque industrial, das atividades agrícolas e do deslocamento de fábricas para países de mão de obra mais barata. Aqui a gente pensa o quê? Estados Unidos, potência econômica, ok. A maior parte da população daquele país vive e trabalha no setor primário, secundário ou terciário da economia. Pensa aqui comigo, setor terciário. Eles pegaram as atividades industriais dele e jogaram para os países em que a mão de obra é mais barata. Foi a partir desse processo, ok, que surge o que nós chamamos de terciarização. Terciarização da economia. Terciarização vai ser diferente de terceirização da economia, tá? Terciarização esse aqui e terceirização da economia. Vamos começar então com a terceirização da economia. É quando uma empresa contrata outra para fazer um tipo de serviço com finalidade de reduzir seus custos operacionais, tá? Geralmente não é a atividade fim daquela empresa. Eu contrato, vou dar um exemplo para vocês. A Microsoft ela contrata várias empresas indianas para fazerem o quê? Para quando você liga pro saque da Microsoft, para quer falar com algum funcionário, eles te transferem para falar com a pessoa que mora lá na Índia.
ok? Então, eles estão terceirizando parte da sua produção. Geralmente não é a sua atividade fim. A Apple faz a mesma coisa, ela faz toda a produção do iPhone dentro da Califórnia, mas joga a montagem lá para a China porque a mão de obra é mais barata. Agora, quando a gente fala dessa terciarização da economia, é um aumento das pessoas trabalhando no setor terciário da economia, não trabalhando mais no setor primário, o setor de extrativismo, por exemplo, nem no setor secundário, que é o setor de indústrias. Ok? Fica bem clarinho na cabeça para vocês essa ideia de terceirização e terciarização da economia. Divisão internacional do trabalho, outro conteúdo que eu sei que meus alunos dominam, que viram isso comigo no primeiro ano, acho que a gente também viu no segundo ano, estamos aqui no terceiro ano, só fazendo uma revisão, ok? Começa aqui com o conceito de divisão social do trabalho e divisão territorial do trabalho, ok? Diferenciar isso aqui, ó. Divisão social do trabalho diz respeito aos diferentes trabalhos realizados por homens, mulheres, jovens, idosos, ricos e pobres. A gente vai entender que dependendo do seu aspecto social, do seu poder aquisitivo, você vai estar diferente nessa divisão social do trabalho. Já a divisão territorial do trabalho, conceito esse que surge como uma adaptação do conceito de divisão social do trabalho, diz respeito à produção em parcelas específicas do espaço, como o campo e a cidade. Genericamente, a produção agropecuária e a extração de matérias-primas, vegetal ou mineral, se concentra no campo. Já a produção de bens e ofertas de serviços se concentram na cidade. Então, divisão social do trabalho, divisão territorial do trabalho e divisão internacional do trabalho. Aí eu tenho aqui esse esqueminha que é a melhor forma, bem didática, da gente entender como que dá essa relação entre os países. Então a gente viu ali que a gente falou de uma divisão de classe social, de característica física, se é homem ou se é mulher do trabalho. A gente falou do espaço ali, principalmente da cidade e do campo. Agora a gente fala sobre a divisão internacional do trabalho, que é a relação e o papel que cada um dos países possui dentro dessa relação de venda e de produto, tá? Então a gente tem aqui capitalismo comercial, industrial até o financeiro, capitalismo financeiro após a Segunda Guerra Mundial, e nós temos a evolução até a Nova Dite, ok? Olha aqui, na primeira, capitalismo comercial. Nós temos metrópoles e colônias. A prática do colonialismo, então nós sabemos que as colônias forneciam o que para a metrópole? Metais preciosos, especiarias e escravos. E a metrópole, ela produzia tal produto, transformava, pegava essa matéria-prima, transformava em um produto manufaturado e revendia por um preço muito mais alto para as colônias de exploração. Isso no capitalismo comercial, primeira DIT, digamos assim. Na segunda DIT, com o capitalismo industrial, nós vamos ter alguma mudança nessa lógica de relação comercial entre colônias e metrópoles, entre países desenvolvidos, subdesenvolvidos, vamos aqui. A metrópole, quando ela passa pela Revolução Industrial, ela vai fornecer produtos industrializados para as colônias. Lembrando que aqui ainda existe a colônia, tá, pessoal? Ok? E as colônias, elas forneciam o quê? Produtos primários, agrícolas, minerais, combustíveis fósseis para essas empresas. Tudo para fazer o quê? Tudo que vai ser necessário para produzir determinado produto. Ela fornece essa base, por assim dizer. Capitalismo financeiro, após a Segunda Guerra Mundial. DIT clássica e depois nós temos a nova DIT. Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos não industrializados. E depois a gente vai ver como que funciona a relação com os produtos, os países subdesenvolvidos e industrializados. Então olha aqui, o país desenvolvido ele fornece o quê? Produtos industrializados, capitais, investimentos e empréstimos. Poucos empréstimos para os subdesenvolvidos não industrializados. E esses países fornecem o quê? Produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis. Eu quero que vocês analisem aqui, aqui e aqui. Passam-se aí 300 anos e os países continuam vendendo a mesma coisa, tá? Pensando nos países desenvolvidos ainda. Eles vendem o quê? Produtos industrializados,
em geral, de tecnologia superior, capitais, empréstimos, investimentos, produtos e especulativos e tecnologia. Já os países subdesenvolvidos industrializados, vamos pensar no Brasil, fornece o quê? Produtos primários, produtos industrializados, capitais, juros, royalties e lucros para esses países. Eles fornecem esses juros, royalties e lucros, por quê? Porque os países desenvolvidos fazem o quê? Vão investir no nosso país, vão criar, por exemplo, um capital especulativo de imobiliário, de preço de casas, e vende para a gente uma tecnologia muito mais cara, utilizando a nossa matéria-prima. Olha que interessante você entender que nós fornecemos produtos industrializados, só que são produtos industrializados de baixa tecnologia quando comparado com os produtos que nós compramos. Belezinha, pessoal? Tranquilo esse conteúdo, deem uma lidinha aqui e façam para mim o quê? E o exercício, o para praticar, só para praticar. Até a questão, deixa eu olhar aqui para vocês, até a questão 10. Façam para mim até a questão 10, que na próxima aula eu faço a correção com vocês. Espero que tenha ficado tudo muito claro. Eu estou morrendo de saudade de vocês, meu terceirão, mas daqui a pouco a gente tá junto de novo, tá? Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.